Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Como que você está? Então, segunda passada nós não tivemos vídeo. Aconteceu uma série de coisas, não é? Que você que é mais próximo está sabendo. Mas hoje estamos aqui para mais uma semana com Deus. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? É interessante, sabe? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui e eu queria conversar com vocês acerca desse episódio, né? Dessa situação que os discípulos passaram com Jesus. O que eles tinham na terra antes de entrar no lago? Um barco, os discípulos, Jesus e água, muita água. Era o que eles tinham. E no lago, o que tinha dentro do lago? Desculpem, mas vocês sabem que eu tô resfriada. Água, muita água. Vento gerando uma tempestade. Então imaginem o cenário. O barco, Jesus, os discípulos, e no lago muita água e muito vento, e um vento que gerava uma tempestade. O texto diz que Jesus disse assim: passemos para a outra banda do lago. Ele não disse: tentemos passar para o outro lado, vamos ver se a gente vai conseguir passar, né? A gente tem que lembrar que Jesus é Deus e é sabedor de todas as coisas. Jesus, ele sempre foi Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, da glória dele, mas ele permaneceu sendo Deus. Quando ele disse: passemos para o outro lado, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele não tinha dúvida absolutamente nenhuma de que eles iam conseguir chegar até o outro lado. Continuando. E de repente Jesus dorme, né? O versículo 23 diz assim: e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Em perigo, né? Nós sempre falamos: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Nós sempre dizemos isso. Mas Jesus dormiu no barco. Veio os ventos e a tempestade já estava formada. Imagina aquele barco balançando, balançando. Os discípulos com muito medo, com muita tensão. Será que nós vamos conseguir sobreviver diante dessa tempestade? O que vai acontecer conosco, né? E o barco se enchia de água, diz aqui, né? E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Ainda no versículo 23. Se enchia de água. Então eram muitas ondas, muito vento, muita chuva, uma tempestade. E os discípulos dizendo que eles iam perecer. Jesus disse que eles iam chegar do outro lado. E os discípulos nesse mesmo lugar dizendo que eles iam perecer. A visão de Deus era: nós vamos conseguir. A visão do homem: nós vamos perecer. Jesus se levanta
e repreende o vento e a fúria da água, e houve calmaria. É isso que está dizendo no versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Será que os discípulos se esqueceram de quem estava no barco com eles? Sabe? E eu marquei aqui esperança. Quando nós estivermos passando por uma situação difícil, nós temos que ter esperança. E nunca esquecer que Jesus está ali, que Jesus está no barco. Será que em meio à dificuldade eles não pararam para pensar na ordem que Jesus deu? Passemos para o outro lado. Essa foi a ordem. Otimismo, nós temos que ter otimismo. Independente do que estivermos passando, nós temos que ter otimismo. E temos que falar: olha, o Senhor é comigo, então eu tenho esperança. O Senhor disse que teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo. Então eu vou ser otimista. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Será que a água enchendo o barco os fizeram descrer? Algo palpável começou a dar errado para eles. Eles viram que não precisa, diante do otimismo deles, diante da esperança que eles estavam, houve aquela água enchendo o barco e o barco quase afundando. Sabe, na nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações que parece que nós vamos submergir. Parece que a tempestade vai nos vencer. Mas nós temos que ter esperança. Nós temos que ter otimismo para que venha a fé. A fé, você pode notar com Abraão. Abraão, com 90 anos, como diz lá em Hebreu, o corpo já amortecido, ele falou com a esperança. Ele falou com ela: olha, esperança, eu preciso de você para eu crer que eu vou ser pai de multidões. E ali naquele momento a esperança veio, o otimismo veio dizendo: eu vou ser pai de multidões porque Deus prometeu. Otimismo, e apareceu a fé. Nasceu a fé com a esperança e o otimismo. E eu convido você essa semana a ter essa esperança, a ter esse otimismo, a crer, a ter fé. Amém? Glória a Deus. Sabe, o lago é a nossa vida. O lago aqui tipifica a nossa vida. Às vezes está tranquilo, às vezes vem o vento, vem a fúria do mar, da água e começa a balançar o nosso barco, que é a nossa vida. E às vezes a gente fica assim: será que a gente vai conseguir? Será que vai? Se você tiver esperança e se você tiver otimismo, a fé vem. A fé vem. E aí você consegue passar. Sabe, meu irmão, minha irmã, um dia nós vamos conseguir passar para o outro lado. Quando terminarmos a carreira do lago e passarmos da margem de cá, onde nós nascemos, e atravessarmos o lago todinho e chegarmos até o outro lado, Jesus vai nos fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos? Onde está a vossa fé? Versículo 25. Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Um dia nós vamos chegar do outro lado e Jesus vai perguntar: cadê a tua fé? E aí você vai dizer: Senhor, houve tantas tempestades, houve tantas dificuldades, mas eu tive otimismo, eu tive esperança.
E a fé veio. E a fé apareceu. E aí o Senhor vai dizer: vem, meu servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Que essa semana você possa pensar nisso. Você tem que ser esperançoso, esperançosa, e você precisa ter otimismo para que a fé venha, independente das circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Só tenha esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fica com Deus. Boa semana. A paz do Senhor. Tchau, tchau.